Olá, tudo bem? Estamos de volta à nossa terceira e última parte da lição Jesus Cristo, o Filho de Deus, do curso Deixe a Bíblia Falar. Na segunda parte nós vimos que Jesus teve uma vida e atitudes inéditas, jamais vistas, que o tornaram o maior de todos os que são considerados grandes homens da história. Jesus foi humilde, Jesus foi compassivo. Vimos que também Jesus se definiu. Ele disse ser o pão da vida, ele disse ser a luz do mundo, ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia ainda nos diz que Jesus é Deus. Aí está a explicação para este fenômeno maravilhoso chamado Jesus Cristo, para tudo que ele fez, tudo que falou, para a vida que teve. A resposta, a razão que a Bíblia nos dá é: Jesus é Deus. A primeira passagem que nós iremos ler diz que devemos honrá-lo da mesma maneira que honramos a Deus. Isso está no Evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 e 23. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Interessante, segundo essa passagem, não há diferença entre os dois. Eles são um, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. O capítulo 10 de João diz exatamente isto, que os dois são um. Abra sua Bíblia também em João capítulo 10 e leiamos versículos 27, vou ler na Nova Tradução na Linguagem de hoje, João capítulo 10, versículos 27 a 29. E aqui está escrito, João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. E nós nos perguntamos, no versículo 28, Jesus disse que ninguém poderia arrancar suas ovelhas de suas mãos. E no versículo 29, Jesus disse que ninguém poderia arrancar suas ovelhas das mãos do Pai. Onde estão as suas ovelhas, Jesus? Em suas mãos ou nas mãos do Pai? O versículo 30 responderá: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Trata-se da mesma pessoa. Jesus e Deus são um. E nós conhecemos a Deus através de Jesus, que foi quem o revelou. Conhecemos a Deus olhando para Jesus. Voltando para aquele texto onde Jesus disse ser o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 11. Jesus está dialogando com seus discípulos e ele vai dizer a partir do versículo 7: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não diga em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Jesus disse: vocês têm conhecido
e visto o Pai. Filipe disse, mas Senhor, mostre-nos o Pai. Jesus disse, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai. Jesus e Deus são um, e por isso Jesus é o único capaz de revelar Deus em sua essência e perfeição. A Bíblia declara claramente que Jesus é Deus. Este é um ensino bíblico complexo. Eu sei disto. Ensino bíblico difícil de entender. Obviamente, para mentes humanas carnais, extremamente limitadas, como as nossas. Em nossa lógica, 1 mais 1 é igual a 2. Na lógica divina, 1 mais 1 é igual a 1. De fato, seria 1 mais 1 mais 1. Deus, Jesus e o Espírito Santo são iguais a 1. Não podemos entender isto. Mas Deus não espera que entendamos. Deus espera que creiamos nisto. Porque a Bíblia afirma que é assim. Este é um fato. Esta é uma verdade. Vamos ler vários versículos na Bíblia que dizem claramente que Jesus é Deus. Por exemplo, Evangelho de João novamente, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Quem é este? Quem é esta palavra que estava no princípio da criação com Deus, era Deus e por meio de quem todas as coisas foram feitas? O versículo 14 nos diz de quem se trata. Quem era este chamado de a palavra? Leia comigo aí o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quem? Quem tornou-se carne e viveu entre nós? Jesus. Jesus, a Bíblia diz, criou todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Ele não passou a existir no ventre de Maria. No ventre de Maria foi iniciado o processo de sua encarnação, dele tornar-se carne, tornar-se homem. Mas Jesus sempre existiu, porque Jesus é o próprio Deus. Agora leiamos Romanos, capítulo 9, na NVI, Nova Versão Internacional, Romanos, capítulo 9, versículo 5. E lá está escrito, deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. O versículo define quem é Cristo. É Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Há outros versículos que fazem a mesma afirmação. Jesus é Deus. Por exemplo, 1 João, ainda na NVI, 1 João, capítulo 5. Indo bem para o finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Lá nós lemos o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja como
este versículo termina. 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Segundo essa passagem, é assim que a Bíblia apresenta Jesus. Como Deus. Ele é o verdadeiro Deus. O próprio Jesus aceitou, ele admitiu, ele concordou em ser chamado de Deus. Após sua ressurreição, Jesus havia aparecido a vários discípulos. Esses discípulos comunicaram a Tomé que Jesus havia ressuscitado. Mas Tomé disse que não acreditaria se não colocasse seus dedos nos ferimentos das mãos e do tórax, na lateral de Jesus. Quando finalmente Jesus apareceu a Tomé, como foi que Tomé se dirigiu a Jesus? Vamos dar uma olhada aqui no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. E lá nós temos a reação de Tomé, as palavras de Tomé a esse encontro com Jesus. Versículos 26 a 29. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. E a reação de Tomé, o texto diz no versículo 28, então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus não recriminou Tomé, Jesus não reprovou Tomé por tê-lo chamado Deus. Ele não disse: Tomé, você está errado, não cometa essa blasfêmia. Não. Jesus confirmou. Ele aceitou. Ele só não gostou do fato de Tomé ter chegado a esta conclusão agora, depois de tê-lo visto ressuscitado. Ele disse: você crê porque está vendo? Mas felizes os que crerem sem ver. Jesus é o próprio Deus. Mas como pode ser, você me pergunta, como dois podem ser um? A explicação é complexa, é difícil, talvez até inexistente. Nós só podemos dizer que a Bíblia diz que Jesus, Deus e inclusive o Espírito Santo, os três, são um único ser. Talvez pudéssemos, como ilustração, usar a água. A água é um elemento da natureza que pode se apresentar em três estados diferentes, possuindo a mesma substância, a mesma essência. A água pode se apresentar no estado sólido, gelo, líquido, que nós conhecemos, e gasoso, quando ela evapora. Mas é a mesma água, é a mesma substância, formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Deus é o mesmo em três estados ou funções diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguns podem se opor, mas se Jesus era Deus, como ele orava a Deus? É uma pergunta interessante, mas devemos lembrar: Deus é onipresente, que significa que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive nos céus e na terra. Como Pai, ele estava no céu, mas como Filho, ele estava na terra e orava ao Pai. Filho e Pai, o mesmo ser com duas apresentações e funções diferentes. Eu sou pai e eu também sou filho. Como filho, eu peço aos meus pais. Como pai, eu ordeno a minha filha, mas eu sou a mesma pessoa, com funções ou papéis diferentes na família. Talvez isso possa ajudar a ilustrar esta situação. Não explica completamente porque está além da nossa capacidade. E Jesus e Deus são a mesma pessoa, com funções diferentes. Entender completamente? Certamente só conseguiremos quando chegarmos aos céus na presença dele. Mas precisamos crer, porque a Bíblia diz que é assim. Jesus é Deus.
e ele está vivo. Jesus foi crucificado, morreu de fato, mas ressuscitou. Ele disse que a ressurreição e a vida eram ele próprio, como nós lemos em João capítulo 11, versículos 25 e 26 há pouco. A morte não tem poder sobre ele, mas é ele quem manda nela. Ele é o Senhor, ele manda na morte. E a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus da morte, tem resultados, implicações importantes. Ele mesmo disse, em Mateus capítulo 12, que o sinal que daria quando seus opositores pediram a ele, aqueles que eram contra Jesus, pediram um sinal, ele disse, o sinal que eu vou dar é o sinal do profeta Jonas, um sinal semelhante ao do profeta Jonas. Veja, capítulo 12 de Mateus, versículos 38 a 40. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso? Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E o que significa isto? Versículo 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus disse, eu vou dar um sinal. Este sinal será o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus disse que permaneceria morto por apenas 3 dias e 3 noites, ou seja, 3 períodos compostos de uma noite e um dia, que eram contados como um dia. Sobre o princípio judaico, uma parte de qualquer período é como um todo. Um dia inteiro e parte de 2 outros dias seriam considerados como 3. Quando Jesus disse que o sinal que daria aos seus inquiridores seria aos seus inquiridores, os que estavam testando ele, os que estavam provando para ver quem ele realmente era, quando Jesus disse que o sinal que daria a estas pessoas seria o da ressurreição, ele estabeleceu que a sua ressurreição daria a palavra final sobre quem ele era. Daria a garantia de suas afirmações e promessas. E ele ressuscitou. Se não houvesse ressuscitado, ele não seria quem disse ser e não poderia fazer o que prometera fazer. O apóstolo Paulo disse certa vez, Jesus ressuscitou. E há muitas testemunhas, mais de 500, puxa vida, mais de 500. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. É o capítulo da ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15. Leia comigo versículos 3 a 8. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E foi ressuscitado, foi sepultado anteriormente, no versículo 4, e no 3º dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, versículo 6, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago, mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Cristo foi ressuscitado, Paulo afirmou, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, a maioria dos quais, ele disse, ainda vive. Obviamente, claro, na ocasião em que Paulo escreveu esta epístola. Ou seja, se alguém tivesse dúvidas, naquela ocasião poderia consultar esses mais de 500 seguidores que viram Jesus ressuscitado. A ressurreição de Jesus ocupa lugar importante nos fatos revelados pelo Evangelho. Sem a ressurreição de Jesus, a sua vida, os seus milagres,
os seus ensinos de nada valeriam. De nada. Mas porque ele ressuscitou, graças a Deus, tudo está válido e confirmado. E tudo isto pode trazer para as nossas vidas grandes benefícios espirituais e eternos. Qual é a diferença? A principal diferença entre Jesus e os grandes líderes ou mestres religiosos da história é justamente o fato de que Jesus venceu a morte, saiu do túmulo, mas os outros não. Todos os outros continuam no túmulo. Em Jesus, a esperança que se tem é garantida. Graças a Deus por isso. Concluindo, quando recebemos um convite de alguém para um aniversário, para um casamento ou coisa parecida, como nos sentimos? Nos sentimos queridos, nos sentimos valorizados pela pessoa que nos convidou. E como devemos nos sentir ao receber um convite de Jesus, um convite pessoal de Jesus? Há um convite pessoal desse maravilhoso Jesus para cada um de nós. E este convite precisa ser respondido e aceito de acordo com o que ele propõe no convite. Ele dá a maneira, a forma, faz o convite e diz: aceitem assim. Onde está esse texto? Está em Mateus capítulo 11. Vamos abrir em Mateus capítulo 11 e ler versículos 28 a 30. Aqui diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este é o convite de Jesus. Venham a mim, Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Se você está cansado e sobrecarregado, se a vida se mostra sem sentido, se os caminhos que você tentou, experimentou, não lhe deram os resultados esperados e não darão mesmo, porque só há um caminho, Jesus diz: venha a mim. Mas preste atenção, Jesus não está nos convidando para pertencer a uma religião ou igreja. Pertencer à igreja será um resultado de fazermos o que ele diz que devemos fazer para aceitar o seu convite. Jesus está nos convidando para pertencermos a ele. A igreja nada mais é do que o grupo de pessoas que pertencem a ele. O compromisso primeiro é com Jesus. O alvo é Jesus, não é a igreja, não é a religião. Jesus disse: venham a mim. E depois, ele diz no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. E a ideia é basicamente: submetam-se a mim, obedeçam à minha palavra. Obedecer a Jesus, não a um pastor, a um líder religioso, não a um professor, mas obedecer a Jesus. A igreja é o grupo de pessoas que obedecem a Jesus. E Jesus ainda diz, no versículo 29, aprendam de mim. Aprender de quem? Aprender dele. Você tem esse direito e esse dever de ler a sua Bíblia, de procurar a vontade de Jesus direto das Escrituras. Jesus convida: aprendam de mim. E se ele convida é porque é possível aprender dele, buscando na palavra, lendo as Escrituras. Acima de tudo, nós devemos ter este propósito, este objetivo, que é ter, conhecer, relacionar-se com Jesus. E o resultado será alívio, descanso espiritual. Ir a ele, ele disse: venham a mim. Submeter-se ou obedecer a ele, ele disse: tomai sobre vocês o meu jugo, e aprender dele. Ele disse:
aprendam de mim. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, há uma afirmação que nos traz grande consolo. Irei ler na Almeida, revista e atualizada. Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E veja que promessa maravilhosa. E o será para sempre. Ele não mudou, ele é o mesmo e continuará sendo. Ele está vivo. Você não pode vê-lo com os olhos físicos, você não pode tocá-lo com a sua mão física de carne, mas ele está vivo. E esta vitória sobre a morte garante a seus seguidores que vale a pena viver do seu lado, obedecendo a seus ensinamentos, defendendo seus ensinamentos, divulgando seus ensinamentos e a sua palavra. Jesus continua sendo hoje o mesmo que era nas páginas da Bíblia. A realidade de sua existência, sua identidade, a verdade de seus ensinos, o fato de que ele está vivo, deveriam mudar nossa vida por completo. Quem é Jesus para você? Quem você irá seguir nesta vida? Você está sendo influenciado por algo ou por alguém, é inevitável. É do ser humano. Quem é o seu líder? Quem é o seu salvador? Não sei se é um parente, se são somente seus pais, se é um líder religioso, um guru. Quem é? O meu é Jesus. E eu espero que o seu, se já não é, também se torne Jesus. Quem é Jesus para você? Pense bem no que a Bíblia diz sobre ele. Entenda que não é possível ter uma posição de neutralidade, ser neutro. Não, eu não acredito, mas também não deixo de acreditar. Não é possível. Ou estamos do lado dele, ou estamos ajudando ele, ou nós estamos do outro lado e atrapalhando, dificultando a obra dele. Quem é Jesus para você? Deixe a Bíblia falar e lhe dizer quem é Jesus. E creia, e obedeça, e receba a vida eterna no nome dele. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você para mais uma lição do curso Deixe a Bíblia Falar.